Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme da Netflix chamado Versões de um Crime. É um filme com Keanu. Logo ali no início do filme, mostra ele é um advogado, ele está pensando num caso que ele vai defender que tem tudo para perder, porque a pessoa que ele vai defender é um rapaz de 17 anos que é acusado de matar o próprio pai. E esse filme é sobre julgamentos. E logo ali no início do julgamento começa a contar a história da versão do crime, o que foi que aconteceu. E durante o julgamento, onde tem o advogado de defesa, que é o Keanu, e o advogado de acusação. Então, durante aquele processo todo, onde o advogado de defesa precisa que o réu converse com ele e põe ele a par da história que está acontecendo, mas isso não acontece. O menino se recusa a conversar com ele. Ele não fala com ele. E a gente pensa, mas o que está acontecendo? E durante esse período todo de julgamento, vem lembranças do passado. Aquela pessoa que foi morta, ele é um cara advogado, muito bem sucedido, muito rico, casado, e ele é muito mal para a mulher dele. Ele é agressivo, ele é estuprador, ele bate, ele humilha, e enfim. Logo ali no início do filme, a gente vê nas lembranças da mãe, que ela está ali no julgamento do filho, que é acusado de ter matado o próprio pai. Nas lembranças dela, mostra todo esse tipo de violência, de acusação. Inclusive, vizinhos foram chamados para depor, e um vizinho contou que aquele homem era extremamente violento, agressivo, mal educado, mania de grandeza. Então, durante esses julgamentos, as sessões que tinha, a gente ia percebendo uma visão bem ruim da pessoa, da vítima, daquele que morreu. E o Keanu, que é o advogado de defesa, que o menino não conversa com ele, ele tem um assistente. Essa menina ajuda ele a montar o processo de defesa daquele menino. Acontece que, no desenrolar da história, a gente, como eu já falei, vai conhecendo o perfil de cada um. Do menino, do pai e da mãe. O pai possessivo, violento, todo mundo tem que fazer aquilo que ele quer. E aquele menino mostra a cena do crime. Quando mostra a cena do crime, que foi chamado a socorro a pessoas para vir ver o corpo que estava ali, o menino disse, eu deveria ter feito isso há muito tempo. Então, tudo recaiu sobre o menino. Ele tinha todos os motivos para matar o pai, porque ele presenciava a violência contra a mãe. Ele via todo tipo de violência, não só violência física, como uma violência verbal. Acontece que, no desenrolar do filme, no depoimento, nas lembranças que vinham à tona, mostra uma cena aonde a mãe fala para o filho. O filho fala, não mãe, que mostra a cena do homem morto lá no chão, com a faca no peito, e a mãe agachada ali perto. E o filho logo assumiu, disse, não mãe, fui eu. Ela, não, você não pode fazer isso. E ele falou, não mãe, eu assumo. Ele assumindo a culpa, que até então a gente pensava que era a mãe que havia matado, ele mais a mãe bola um plano junto com o advogado. Para falar a verdade,
o plano é maior, é feito entre a mãe e o filho. Eles planejam para poder ele sair inocente, porque até então a gente pensa que a mãe matou o pai e tinha todos os motivos. Não, o filho assumiu aquele crime. E ele mais a mãe bolou o seguinte: ele assumiria o crime e ele não falaria com ninguém, ele ficava quieto, ele não ia depor, ele não faria nada. Acontece que lá na altura do julgamento, ele resolve a falar. E quando ele é questionado, ele conta que ele havia matado o pai, porque o pai o estuprava sempre, nas viagens, dentro do avião e essa coisa toda. E o júri, o advogado de acusação e próprio Keanu assustou demais com a versão do menino. Falou que ele matou o pai porque ele era molestado pelo pai. Acontece que, nessa hora que tudo vem à tona, a gente percebe a cara da mãe, o jeito dela, e a menina, aquela assistente do advogado, ela começa a perceber que ali tem uma coisa errada. Porque existem os depoimentos daquele avião, que ele falou que foi estuprado dentro do avião do próprio pai. Tem uma aeromoça que vai depor e depois ela tem um caso com um dos pilotos e a versão dela acaba não valendo nada porque ela era casada, tinha um caso com o cara. Enfim, a história vai se desenvolvendo, se desenrolando de uma tal maneira que aquela menina assistente do advogado, ela começa a perceber que a história tem uma versão errada. Ela acha que a mãe matou o próprio marido. E ela questiona essa mãe. E ela fala que não tem que dar satisfação para ela, que o advogado dela é o Keanu. Enfim, a menina começa a perceber que aquela história, aquilo que ela está defendendo não é verdadeiro, que tem alguma mentira naquela história. Mas deixa o julgamento se desenrolar. Chega o dia do veredito final, do depoimento final, o advogado de acusação faz as acusações dele e chega o de defesa, que no caso é o Keanu. E ele defende veementemente que o menino deveria ser livre porque ele era molestado pelo pai. E não dá outra. Acontece que o menino é considerado unânime, inocente. Ele não matou o próprio pai assim, porque as pessoas achavam, ele matou por justa causa, porque ele era estuprado pelo pai, presenciava violência e o pai era um merda. Acontece que quando termina o julgamento, que a gente fala, acabou tudo, a menina assistente de acusação, o menino, antes disso, o menino que saiu livre, que era acusado de ter matado o pai, ele pede que quer conversar com o advogado. Quando ele conversa com o Keanu, ele mostra um desenho que ele fez e ele fala para ele, você matou meu pai. O que a gente descobre? Aquele advogado de defesa que tinha matado o homem. Por que o menino não conversava com ele? Porque ele sabia que ele tinha matado. Mas como o menino já tinha auto-se incriminado, com as impressões digitais, pensando que era mãe, naquela hora ele viu o relógio do Keanu debaixo da cama da mãe dele. E ele juntou toda a história e falou, ele matou o meu pai. E por que ele matou o pai? Foi assim. O Keanu era amante da mulher desse cara. O cara descobriu essa história. Como ele era machão, violento, todo esse tipo de coisa que eu já falei, ele ameaçou o Keanu. Ele e a mulher resolveram matar o marido dela e mataram o marido dela. O menino, pensando que era a mãe, assumiu o crime, mas ele sabia
que era o Keanu, porque ele tinha visto o relógio dele ali. E ele jogou isso tudo na cara do Keanu. E o Keanu disse, seu pai estava judiando muito dela. Então ele assumiu que ele era o assassino daquele homem. Quando ele sai, que vai comemorar lá fora, e ele mais a mulher se abraça, a assistente de advogado, ela fecha e fala, agora eu entendi, ele matou. E o filme termina assim. A gente fica pensando até onde a justiça vai. E o que é justiça? Olha, o próprio advogado de defesa era o assassino. E a gente vê que, na verdade, quem livrou ele da cadeia foi o próprio menino. O esquema que ele tinha montado com a mãe. Então é uma história instigante, muito boa. E os atores são muito bons. Eu gosto muito desse tipo de filme assim. Eu gosto de filme que me faz questionar, que me faz... Ah, é fulano, não, agora já é o outro. Aí você fala, não foi a mãe que matou, não foi o menino mesmo, não foi o Keanu. E enfim, é um filme muito bom. Tá aí na grade da Netflix. Fica a minha sugestão. No mais, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixa seus comentários. E no mais, muito obrigada. Tchau, tchau.